Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e hoje vamos falar sobre a tempestade de fogo no Chile. Vamos nessa? Então vamos nessa. Antes de mais nada, eu peço para você, por favor, deixa seu like, me ajuda aí a fazer mais vídeos, a continuar com esse projeto e se inscreva no canal caso você goste do vídeo, beleza? Vamos lá então. Notícia atual para você que está estudando aí para suas provas normais na escola, para Enem, para vestibular, ou você que está estudando atualidades, né? Meio ambiente é sempre um assunto que estará em pauta. E esse assunto, ele constantemente aparece nos noticiários, são os grandes incêndios que têm aumentado ao longo dos últimos anos. Nesse início de 2024, está acontecendo neste momento um grande incêndio no Chile, né? Nesse momento que eu gravo o vídeo. Você pode observar a notícia acima aí, ó. Mais de 100 pessoas vitimadas até o momento. Isso aqui eu estou gravando no dia 5 de fevereiro. Né? O incêndio, esse grande incêndio, né, essa tempestade de fogo, ela tem 3 dias de duração até o momento. Então pode ser que tenha mais vítimas, né? Mas até o momento, olha só, 112 vítimas dessa tempestade de fogo, que mostra que é um incêndio de grandes proporções. Dentro do Chile, é o maior desastre ambiental desde o terremoto de 2010, que aí foram mais de 500 vítimas. E o Chile é um local que é acostumado com esse tipo de desastre ambiental, né, os terremotos, mas não com esses grandes incêndios. Então vamos falar um pouquinho sobre essa tal tempestade de fogo. Aqui temos uma imagem, né, mostrando uma das consequências, né, uma das áreas atingidas. Né, você percebe aí que os carros, casas, né, então é um incêndio que não atingiu somente a área natural, área rural, né, mas também a área urbana. E a gente vê outra fotografia, né, eu vou colocar os links aqui na descrição, né, aí caso você tenha interesse em ver mais fotos desse desastre ambiental, você vai poder observar aí na descrição do vídeo. Bom, essa tempestade de fogo, ela trouxe então, como nós vimos, dezenas de vítimas fatais, né, e pode aumentar aquele número que eu mostrei no início. São centenas de desaparecidos, né, até o momento. São entre 3 e 6 mil casas, né, incendiadas. Então, além das vítimas, né, além dessa questão, ainda tem a questão patrimonial, né, que as pessoas estão perdendo seus bens, perdendo suas casas para o incêndio. São cerca de 40 focos de fogo, por isso que é uma tempestade de fogo. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui nós temos as regiões atingidas. É uma região muito conhecida dentro do Chile, essa de Valparaíso, porque é uma região turística dentro do Chile, né? As pessoas vão para lá por conta do turismo. O que é a tempestade de fogo, então, em si? A tempestade de fogo é mais que um incêndio comum, né? É um ou mais incêndios que eles começam a produzir um ar específico dele. É um incêndio muito grande e ele vai criar o seu próprio vento. Tem dentro da geografia, da física, uma coisa que chama convecção. Convecção é o seguinte: o ar quente, ou o magma quente, ou a água quente, ele sempre vai ser mais leve, ele vai ter menor densidade, e por isso ele tem a tendência de subir. Já o ar mais frio, ou a água mais fria, ou o magma mais frio, tem a tendência de descer. Então faz esse movimento circular, chama convecção. No caso aqui do ar, né, quando ele está mais quente, ele vai subir. E aí forma-se aí uma grande área pegando fogo, uma grande área de incêndio. E aí essa grande área de incêndio forma um ar ascendente, um ar quente ascendente, que vai modificar o clima local, né? Vai modificar a circulação do ar local. Não o clima, mas o tempo local, né? Essa coluna de vento ascendente, ela vai provocar mais ventos. Então, essa maior quantidade de ventos, o que ela faz? O que ela provoca? Ela alimenta o fogo. E aí é mais oxigênio nesse fogo, e esse fogo vai se alastrando com a maior facilidade, porque ele é empurrado pelo vento. Então, a tempestade de fogo, basicamente, é isso. É um incêndio que se alimenta. Ele mesmo vai alimentar o seu próprio fogo, por conta da sua imensidão. Então, a tempestade de fogo acaba virando esse grande fogaréu. Um pouco sobre a região do Chile. Então, vamos entender um pouquinho as causas. Primeira questão, você pode ver esse verdinho aqui, ó, no meio do Chile, aqui, ó. Esse verdinho é o clima mediterrâneo, né, que é exatamente a área que está pegando fogo. O clima mediterrâneo, ele é muito comum no sul da Europa e no norte da África, que ali fica a região em volta do mar Mediterrâneo. Por isso que ele tem esse nome, clima mediterrâneo.
Mas o clima mediterrâneo também acontece em outros locais. E ele tem a característica que você vê nesse climograma aí, ó. Perceba só, aqui embaixo, né, para quem não entende muito bem de climograma, é muito fácil. Aqui embaixo tem os meses do ano, ó, de 1 a 12. E a linha vermelha são as temperaturas, então você vai olhar aqui, ó, na parte vermelha do gráfico. E as colunas são as chuvas, então você olha aqui, ó, no canto direito, né, os milímetros aqui são as chuvas. Olhando o climograma, o que a gente observa? No verão, que é onde a linha está mais alta, que é aqui, ó, no início e fim do ano, que é exatamente a estação que nós estamos aqui no hemisfério sul, no verão chove pouco. E isso é característica do clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ele tem verões quentes e pouco chuvosos. Verões quentes e secos e invernos a menos, né? As temperaturas não abaixam tanto, ó, chega aqui aos 10 graus, e com chuvas. Então, ao contrário do nosso clima tropical, né, que boa parte do Brasil tem ele, que o nosso clima tropical ele é chuvoso no início do ano, né? Aqui no início do ano está chovendo aqui no Brasil. E o inverno, que é seco, o Mediterrâneo é o contrário. E aí isso cria um problema, porque o nosso inverno já tem queimadas aqui no Brasil, né? Que as temperaturas são mais baixas. E lá, além da seca, né, da falta de água, além disso, o clima mediterrâneo ainda provoca calor, o que favorece ainda mais um incêndio. Então, tem esse fator natural envolvido, né, do clima mediterrâneo. Só que um incêndio é normal, mas não uma tempestade de fogo. A tempestade de fogo, como eu disse, é algo além de um incêndio normal. Então, nós temos outras causas para isso, né? Uma delas são as mudanças climáticas. Eu fiz um vídeo sobre mudanças climáticas, eu vou colocar o card em cima aí em algum momento para você observar, mas mudanças climáticas elas afetam todo o nosso planeta em forma geral. Eu vou recapitular então aqui sobre mudanças climáticas. Toda vez que eu fizer um vídeo relacionado com esse tema, eu vou recapitular porque eu acho importante. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre mudanças climáticas. O início, né, a origem das mudanças climáticas é um fenômeno natural chamado efeito estufa. O efeito estufa, você vai pensar basicamente em você num dia quente, aí você estaciona lá o carro, aí você fica dentro do carro esperando alguém chegar. No dia quente, o que vai acontecer? Se você tiver com as janelas fechadas, você vai passar mal de tanto calor, porque o calor vai ficar retido dentro do carro, ele vai entrar pelos raios solares e aí ele não vai conseguir sair, em grande parte, por conta dos vidros fechados. Então, os vidros vão transformar o seu carro em uma estufa. Né? A mesma coisa que acontece quando você chega na padaria para comprar um salgado, se a estufa estiver funcionando direitinho, o salgado vai estar morno, né? Pelo menos mais ou menos quente, dentro de uma estufa, né? Que é aquela partezinha de vidro, aquele utensílio de vidro onde as pessoas deixam os salgados. Então, uma estufa basicamente é isso. O efeito estufa ele faz o mesmo processo. Né? O efeito estufa, como você pode ver na imagem, o Sol emite os raios solares que nos trazem luz e calor. Né? A Terra não tem nem luz própria nem calor próprio. E esses raios solares, quando eles refletem na Terra como se fossem um espelho, eles vão de novo em direção ao espaço. Parte deles sai, né? Parte deles volta para o espaço. É por isso que a Terra é visível do espaço, porque ela tem a luz dessa reflexão. Mas parte deles fica presa nessa camada aqui, ó. Veja os raios vermelhos aqui, ó. E aí essa camada aqui chama camada dos gases do efeito estufa. E essa camada dos gases estufa, do efeito estufa, elas retêm o calor para ter vida na Terra. Então o efeito estufa é um fenômeno natural importante para ter vida na Terra. Só que a questão é, os gases do efeito estufa naturalmente são emitidos pelo nosso planeta. Né? Então, vamos supor que o natural são 10 gasezinhos do efeito estufa. O que acontece? A partir do momento que o ser humano inventa a indústria, ele passa a emitir esses gases do efeito estufa em uma quantidade absurda. Então, imagina, o natural é 10, mas o ser humano ele emite 1 milhão de gases do efeito estufa. Então, se 10 gases do efeito estufa seguravam 10 raios solares, 1 milhão vai segurar 1 milhão de raios solares. Portanto, né, nesse exemplo tosco que eu dei, o nosso planeta vai aquecer pela super camada de gases de efeito estufa provocada pelo ser humano. Esses gases de efeito estufa são vários, tá? Mas os mais famosos são esses dois aí, ó. O CO2 e o gás metano. O CO2 é o gás das queimadas, né, de combustíveis fósseis, das queimadas mesmo. Essa tempestade de fogo no Chile está provocando muito CO2. E o gás metano, ele é um gás provocado pela decomposição do lixo, pela decomposição animal, vegetal, né? Então a agricultura,
ela gera gás metano, né? E a pecuária, principalmente, gera gás metano por conta dos animais, né? A digestão animal, ela gera gás metano. Então, o nosso planeta, né, tem aí dentro dos gases de efeito estufa esses dois aí sendo os dois mais famosos, né? E a gente observa, por exemplo, como eu falei para vocês, desde a Revolução Industrial, a quantidade de CO2 que foi emitida no nosso planeta é gigante e não para, né? Por mais que exista essa preocupação com o futuro, né, sustentável, não para, né? Os países que têm mais indústrias, eles querem enriquecer, né? Não importa o futuro, né? Na visão dessas pessoas, né, que estão nas lideranças, eles não vão ser afetados por isso, que é aí, né, vai combinar com aquele vídeo que eu falei sobre racismo ambiental, né? Já morre gente de calor no mundo. E essas pessoas que morrem são pessoas mais pobres, né? Por isso que isso ainda não importa muito para muitas pessoas. Que nós temos o gás metano, né? Antes eu mostrei um gráfico do CO2 crescendo absurdamente desde a primeira Revolução Industrial, e aqui nós temos uma animação mostrando aí a quantidade de gás metano sendo gerada ali na região onde está a China, onde está o Japão, leste da Ásia, né? A parte oriental da Ásia, que é onde está a maior parte da população mundial. Bom, como eu disse, né, a queima de combustíveis fósseis é uma forma de produção do gás CO2, de um dos gases do efeito estufa, né? E o consumismo, que é uma característica intrínseca ao capitalismo, provoca mais queima de combustíveis fósseis. Por quê? Na extração de recursos minerais para fazer os produtos que chegam à nossa casa, tem emissão de gases de efeito estufa. Tem queimadas ali na região da mineradora, né? O transporte desses produtos até a indústria tem mais queima de combustíveis fósseis. A indústria queima muito combustível fóssil. Aí, para chegar a nós, consumidores, tem uma grande queima de combustíveis fósseis. E aí entra o consumismo, que é o seguinte: você sempre quer algo novo, algo mais moderno, algo atualizado. Então, as coisas ficam mais obsoletas mais rapidamente. E aí você vai descartar. E o descarte vira lixo, e lixo, né, ou resíduo, como você quiser chamar, por mais que seja tratado, ele gera também gases de efeito estufa. Gera, por exemplo, o gás metano. Então, o ser humano, por conta dessa ideia do consumismo, que é intrínseca ao capitalismo, o capitalismo não precisa das pessoas consumindo, porque é o que faz gerar dinheiro. Isso, galera, faz com que aumente essa emissão dos gases de efeito estufa. Do mesmo jeito, agricultura e pecuária, né? A mesma lógica, né, aqui na produção do gás metano. Outra causa que a gente pode apontar é o próprio El Niño. É claro que esse super incêndio, essa tempestade de fogo ainda terá estudos mais profundos, mas provavelmente tem aqui a implicação do super El Niño, né? Que El Niño é esse aqui, ó, superaquecimento das águas aqui ao oeste do Peru. E esse superaquecimento das águas modifica a circulação do vento no planeta inteiro. E aí essa modificação da circulação do vento faz com que as secas em lugares que tem seca fiquem mais severas, lugares que são mais quentes ficam mais quentes, tempestades que não eram esperadas caem em alguns lugares. Então ele modifica a circulação do ar global. Ele vai acabar nesse ano, tá? O El Niño, e aí vai ter um outro fenômeno chamado La Niña, que aí é o resfriamento dessa água aqui. Ao invés de ficar superaquecida, ela vai resfriar, e isso também afeta o planeta inteiro. Outra coisa que eu esqueci de falar, né, sobre as mudanças climáticas, né, sobre o aquecimento global, é que o aquecimento global, apesar do nome, ele não somente aquece o planeta, ele modifica a circulação do ar do planeta. Então, ele vai fazer com que o clima fique mais extremo. Então, do mesmo jeito que eu falei do El Niño, lugar que fica seco, vai ficar mais seco ainda, vai ficar mais radical, né? As mudanças climáticas tratam-se do extremo, né? O clima vai ficando extremo. Então, a seca, né, a estiagem na região de clima mediterrâneo, ela é natural no verão. Só que, com as mudanças climáticas, essa estiagem vai ficando mais forte, chove menos, e por menos tempo, e por menos dias. E isso vai alterando o clima e a dinâmica local, inclusive favorecendo as queimadas, porque com menos chuvas o ar fica menos úmido, e com menos umidade o calor, né, o fogo, encontra facilidade para se propagar. Esse incêndio, aliás, é importante dizer, se chove pouco, a probabilidade de ser um incêndio natural é pequena, porque o que causa incêndio natural é raio, e raio tem que vir de uma nuvem de tempestade. Então, a probabilidade maior é que esses incêndios, nesses 40 focos ali no Chile, tenham sido provocados, pelo menos em grande maioria,
por seres humanos, de propósito ou não, tá? Então, a gente vê aqui tem a relação de incêndio criminoso, inclusive notícia aí, ó. 2 suspeitos presos aqui, ó, no dia 5, né, por começarem esses incêndios florestais. Então, o grande causador desse problema ambiental é o ser humano, tá? Inclusive tem um distúrbio, né, relacionado a essa questão do fogo, né, que as pessoas colocam fogo, sentem prazer com isso e tudo mais. Então, revisando, a tempestade de fogo no Chile é um super incêndio, que aí ele adquire uma dinâmica própria, como se ele fosse um agente climático, um fator climático. Ele provoca o seu próprio vento quente, o seu ar quente, que esse ar quente sobe e provoca ventos mais fortes, e esses ventos mais fortes fazem esse incêndio aumentar de tamanho. Então ele vai se alimentar, tá? Enquanto não chegar um ar frio, úmido, nesse local para chocar com esse ar que está sendo gerado pelo próprio incêndio, o incêndio vai continuar crescendo, é muito difícil de ser combatido. Então isso é uma tempestade de fogo, ele é um super incêndio, né? Uma evolução do incêndio, tá? É como se fosse a diferença entre um redemoinho, um ciclone e um furacão, né? Ele é um incêndio maior, mais importante e mais forte. Causou vítimas fatais, né? E a gente ainda vai ver que esse saldo provavelmente vai ser maior, infelizmente. Causou estragos, destruiu cidades, né? Cidades turísticas, inclusive, né? E as causas? O clima mediterrâneo, que já naturalmente tem estiagens, mas esse clima mediterrâneo, a estiagem, é potencializada pelas mudanças climáticas, pela interferência humana. E aí, uma grande causa é um incêndio criminoso. Os seres humanos que começam incêndios em qualquer lugar do planeta têm este problema ambiental. Beleza? Se você gostou, mais uma vez, eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o canal com seus amigos, com quem quer aprender geografia. E caso você queira comentar alguma coisa, alguma sugestão, algum pedido, pode ficar à vontade aí nos comentários que eu vou te responder. Beleza? Obrigado pela companhia e até a próxima.